Fala T&D, mais um episódio, número 69, e hoje a gente vai falar daquela área que é uma das áreas que mais precisa de treinamento, mas que às vezes também não quer muito parar uns dias para fazer o treinamento, que é a área de vendas. E claro, ao meu lado, Igor, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, sempre muito bom. Não quer parar uns dias? Não quer parar alguns minutos. Eu acho que o grande desafio é realmente trazer esse engajamento das pessoas que estão lá no dia a dia, na frente, vendendo. E falar assim, gente, vamos repensar o nosso espaço, nosso modelo, nosso jeito. Fazer isso é um grande desafio. Acho que o papo hoje promete, né? E a pessoa que vai falar com a gente sobre esse tema é o Robson de Godoy Peres. Ele é formado em publicidade e propaganda, ele é pós-graduado em vendas, apaixonado pela área comercial, muita experiência nesse segmento. Mas isso a gente não quer saber só isso, não. A gente quer saber quem é o Robson como ser humano e o que é que não está no seu LinkedIn. Uau, que honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer, Elis e Igor, estar aqui com vocês. Robson, como ser humano, eu sou uma pessoa realmente apaixonada por pessoas, né? Isso já me faz ser também apaixonado por vendas. Sou um cara muito tranquilo. Minha esposa fala que eu sou pacificador, né? Normalmente eu tenho alguma situação, eu gosto de colocar as coisas no lugar, abaixar um pouco ali a temperatura quando precisa. Então, sou uma pessoa bem tranquila, bem família. Gosto muito de uma conversa. Costumo dizer, né, que conversa e café não tem como negar realmente. Sou desses que, numa roda de amigos ali à noite, vai embora, assim, conversando, falando de vida, de negócios, de família. Então, eu sou alguém que gosta de conexão com pessoas, realmente. E eu vejo sempre o lado bom, não só das coisas, mas das pessoas. Impressionante, né? Assim, às vezes surge alguma situação até que, poxa, a pessoa falou aquilo, mas eu penso, será que ela quis dizer isso mesmo? Às vezes não era essa a intenção. E isso tem até me ajudado muito nos treinamentos, inclusive, isso traz uma leveza. É natural, eu não tinha percebido que eu era assim, minha esposa, que o melhor feedback é o de casa, né? Então, e eu tenho percebido que isso tem dado certo, graças a Deus, né? Eu sou casado com a Ruth, pai do Heitor, de 7 anos. Sou um cara, como falei, bem família, gosto muito de ter várias conversas com o meu filho, inclusive, né? Alguém que me ensina muito. E é isso, muito bom. E quando você falava que ficava pensando, eu acho que eu nunca conheci um vendedor pacífico, tranquilo, apaziguador, que diminui a temperatura. Você já conheceu algum assim, Igor? Olha, vendedor, assim, aquele vendedor sangue nos olhos, que acho que tem que mudar, né? Não é sangue nos olhos pro brilho nos olhos, né? Sim, acho que exato. aí o pacificador entra Se nessa... encaixa mais. Se encaixa mais, né? Muito legal. E provavelmente por isso, então, você se tornou treinador. Pode ser. Será que é isso? Como é que se conecta essa sua história na área de vendas com a área de treinamento? Bacana, justamente assim, sempre, voltando até um pouco quando a gente falou do sangue nos olhos e trocando pelo brilho, isso ficou muito bom. Graças a Deus, sempre fui um vendedor que atingi resultados. Claro que tive momentos de baixa, como todos, mas sempre busquei atingir resultados, as metas. E dessa forma, assim, com um pouco mais de tranquilidade, eu consegui entender exatamente onde estavam os gargalos. Onde estavam ali os gaps, os desafios, não só no processo, não só no cliente, mas muito mais em mim. Isso me ajudou a me desenvolver e também gerou em mim a necessidade de um autodesenvolvimento, de busca por conhecimento, que eu vejo também que é um pouco raro nos vendedores, né? Normalmente, o profissional lá tem lá uma certa habilidade, ele está performando bem, ele acaba não pensando muito em se desenvolver. E eu sempre tive esse interesse, sempre gostei de estudar e de conhecer novas metodologias, novas técnicas, etc. E aí, linkando, né, como que treinamento entrou na minha vida. É engraçado que eu demorei um pouco para perceber isso, mas outras pessoas já tinham percebido que eu tinha habilidade para ensinar. Eu ensinava pessoas ao meu redor, o que eu aprendi eu gostava de compartilhar nas empresas. Por onde eu passava, eu ensinava, Elisa, olha que bacana isso daqui, faz dessa forma, vê o que você acha. Igor, olha que legal esse livro que eu acabei de ler. Então, sempre procurei incentivar as pessoas a se desenvolverem, a aprenderem um pouco mais. E foi engraçado que as pessoas às vezes falavam pra mim, pô, você tem muito jeito pra treinar pessoas. Eu falava, será? Acho que não. Falava em público, né? Fui orador na faculdade, essas coisas, mas treinamento, desenvolvimento, eu não enxergava isso. Tanto que eu trabalhei num banco, eu saí já em 2011 do banco, mas trabalhei lá e eu tinha ali os desafios, atingi os resultados, vendia, eu gostava da venda e eu quis me desligar do banco para trabalhar com vendas B2B, que eu queria ser comissionado, etc. E quando eu estava perto de ser desligado, eu pedi o desligamento, eu tive que aguardar ali alguns dias, né, até vir
a documentação, quando faltavam 1 ou 2 dias, eu recebi uma ligação da matriz do banco me convidando para uma vaga de treinador. E daí, na época, eu falei, não, meu negócio é vendas. Olha que bacana, né? Meu negócio é vendas. Inclusive, eu estou saindo aqui, já nessa semana eu estou indo para uma outra oportunidade. Eu me desliguei e fui trabalhar com vendas. Mas aquilo ficou plantado, né? Poxa, eu poderia ser um treinador num grande banco, ia treinar as agências ali, mas seguir a minha vida como vendedor. E buscando me desenvolver, buscando aprender cada vez mais, eu comecei a perceber que por onde eu passava nas empresas, né, tinha uma necessidade ali de atualizar alguma coisa, então sempre ensinando os amigos, falando, de repente eu comecei a ver que na empresa de um amigo lá, ele tinha lá alguns vendedores que não eram treinados. Eu falei, pô, posso ajudar seu time? Posso aí só falar com eles meia horinha sobre um conteúdo que eu achei bacana? Ia lá e falava. De repente comecei a perceber que tinha áreas comerciais de empresas que não estavam muito estruturadas e eu começava a treinar o gestor. Não diretamente com esse termo, mas falar, pô, e se você mexer assim, 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 se dar uma reorganizada, tem uma nova tendência aí de vendas que tem funcionado, e aí aquilo começou a dar certo. As empresas, meus amigos, começou a vender mais, o pessoal falou, pô, Robson, foi legal isso que você trouxe aqui. Você não pode treinar meu time aqui? Isso começou a acontecer de uma forma paralela. Meu objetivo era vender e comecei a ensinar vendas. Até que eu pensei, falei, poxa, lá atrás o banco tinha falado para eu ser treinador. Agora eu tô ensinando aqui algum pessoal aqui sem nenhuma pretensão e tá dando certo. Acho que tem uma oportunidade legal aqui de unir as duas paixões, vendas e pessoas e treinamento. E aí eu lembrei que eu tinha feito um excelente treinamento de vendas em 2015, numa escola chamada Bravende. Por que será, né? Por que será? Que foi um divisor, assim, nessa minha busca, né, por conhecimento, por metodologias, etc. Eu busquei um treinamento na ocasião e aquilo me trouxe resultados incríveis na empresa que eu estava. Tanto nas minhas vendas como das pessoas que eu ensinei. E aí eu fui lembrar disso em 2020, já 5 anos depois que eu tinha feito o treinamento. E eu mandei uma mensagem pro Carlos Cruz. Falei, Carlos, não sei se você lembra. Onde está Carlos Cruz nesse momento, gente? E falei, Carlos, pô, fui aluno de vocês na turma tal, na época tinha turmas abertas ainda. Ele lembrou, falou, pô, que legal, troca o telefone aqui, faz mensagem, foi no LinkedIn. A gente conversou por telefone e falou, Robson, a gente tá expandindo aqui e você tem perfil aqui pra trabalhar com a gente, como treinador. Você topa uma conversa com o Marcel na época? Topo, pô, com certeza. A gente conversou e deu certo e eu comecei a treinar. Aí agora eu realmente tô focado em treinamento e algumas consultorias. Vendia, era comissionado, fez uma carreira e agora faz outras pessoas também serem promovidos nas suas carreiras como treinador, fazendo essas pessoas venderem mais. Venderem mais. E aí, o que é bacana, né? Eu consegui encontrar e descobrir uma paixão. Não só fazer elas venderem mais, fazer elas terem o desejo de aprender mais sobre vendas. Acho que isso que eu sinto. Esse é um diferencial muito grande, né? O desejo de aprender sempre, aprender mais sobre vendas, sobre a função dele. Exatamente, exatamente. E até o tema aqui que a gente trouxe para essa área, que é tão extensa, é a questão de ser um pesadelo para a área de T&D, né, Igor? Que a gente vê que eles sofrem muito em, primeiro, efetivamente treinar. Existe uma rotatividade na área de vendas, as pessoas não se encontram ou querem, ou vão para uma outra oportunidade, você precisa trazer a cultura, trazer o produto para poder treinar, e até mesmo uma questão que é o próprio vendedor não querer ser treinado. Como é que você encara isso sendo treinador, nesse olhar que não é de T&D, de quem contrata efetivamente o treinamento? O grande desafio é que, apesar de estar mudando de uns anos para cá, mas ainda é muito forte aquela ideia de que vendas é dom, é uma habilidade ali natural, né? E a gente luta muito para desmistificar isso, né? Não é. É uma ciência que pode... É técnica. É uma ciência que pode ser treinada, aprimorada. Você pode pegar alguém do zero, que nunca vendeu, que tem dificuldade de falar, dificuldade de conexão, ele pode ser um excelente vendedor. Mas ainda isso é muito, assim, pouco falado. As pessoas acreditam muito na questão do dom natural. E os vendedores não querem muito porque eles acreditam, bom, se eu sou um bom vendedor, eu já tenho, entre aspas, já tenho carimbo. Eu já tenho carimbo. Para que eu vou, o que eu vou aprender? O que eu já não sei? Né? O que essa ciência aí pode me ensinar? Eu já tenho um bom resultado. Então tem a grande dificuldade aí. E por um outro lado, tem muita questão emocional também. Você treinar um vendedor que está em alta é difícil porque ele acredita que não precisa. E o vendedor que está em baixa, ele desacredita. Eu passei por isso. Se desacredita de vendas. Fala, vendas não é para mim. Eu não estou vendendo, eu não estou tendo resultados. Então, num primeiro momento, o que o vendedor pode pensar?
Não é um treinamento que vai fazer eu mudar. Eu não sirvo para isso. Olha que bacana. E aí ele começa a pensar em outras coisas. Fala, não é minha praia, eu vou para outro caminho porque eu não tô dando certo aqui. E ele não entende que às vezes é um momento, enfim, tem muita questão emocional ali envolvida. Eu passei por isso numa empresa que eu fiquei 1 ano e não fiz uma venda. Uau. Sendo vendedor, eu fiquei 1 ano numa empresa, sei lá, para não falar que não fiz, deve ter feito 1 ou 2 vendas. Envolvia vários cenários, mas eu entendi que naquele momento era o emocional que estava muito abalado. A questão da confiança é muito importante no vendedor, né? A autoconfiança, de confiar no que você está vendendo, no que você está falando, é um desafio grande, né? Exatamente. Se não tem isso, você não consegue transmitir. Você não consegue transmitir assim. É claro que você tem que mostrar, olha, existe a técnica, a habilidade, não é dom, mas primeiro passo, você precisa acreditar em você. Você acredita que é possível aprender a, sei lá, a dirigir, né? Sim, é possível aprender. Da mesma forma, é possível aprender a vender. Não tem conexão com a sua incapacidade. Não é incapacidade, você pode desenvolver isso. Mas os vendedores acabam, às vezes, não associando isso a uma competência que pode ser treinável. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Vender a ideia primeiro pro próprio vendedor de que, olha, tem um conteúdo aqui que vai te tirar desse momento, vai te ajudar aqui realmente a ter um cenário diferente. A gente tem uma máxima que é o quem não vende, quebra. O que acontece com uma empresa que não vende? Ela vai quebrar? Vai quebrar. Isso é óbvio. Mas a gente pode colocar em todos de uma empresa essa mentalidade de ser um tanto vendedor? Deveria ter treinamento de vendas para todo mundo e não só para os vendedores? Bom, eu acho fundamental. Todo mundo vende. Às vezes você não vende produto, né? Você vende ideia, você precisa vender o seu projeto de T&D. Você precisa saber mostrar os benefícios para as outras pessoas. Exatamente. Vendas está em tudo. Eu falo com muito amor e muito orgulho que, né, é a melhor profissão do mundo, enfim, mas porque realmente, se não vende, quebra. E tudo envolve vendas. Você falou, às vezes você não vende um produto, não vende um serviço, mas vende a imagem, vende a ideia, vende um conceito. Às vezes profissionais que a gente vê muito, né, profissões um pouco mais tradicionais, como médico, enfim, ele precisa vender ali a credibilidade da consulta dele, ele precisa vender ali, né, a imagem. Então, vendas está o tempo todo. E realmente, quem não vende, quebra. Empresa que não vende, ela pode durar algum momento, se tiver ali o melhor planejamento financeiro do mundo, mas vai chegar uma hora que ela vai quebrar. E mais, não é só vender. É vender mais e melhor, né? A gente tem que entender que tipo de venda que eu preciso fazer, como que eu organizo aqui para ter um custo de aquisição de clientes dentro do meu planejamento financeiro. Então, quem não vende quebra e quem não vende bem também quebra. Porque às vezes você pode vender o que você não consegue entregar. Como que você garante isso? Então, é um ponto bacana. E quando a gente fala de quem não vende quebra, eu acho muito legal a gente pensar muito na questão também da prospecção. Porque você tem lá a venda interna para sua carteira ali de clientes que já te conhece, que está com você. Mas eu posso contar só com essa carteira? Até quando eu vou ter os meus clientes comigo? É claro que existem várias formas de eu trabalhar aqui, relacionamento, pós-venda, sucesso do cliente, mas eu acrescentaria, quem não vende quebra e quem não vende para cliente novo também quebra. De alguma maneira, você tem que ter ali alguma forma de aquisição de clientes novos praticamente todos os meses. Claro que tem negócio que tem a particularidade ali, mas você tem que ter uma organização ali para ter no time de vendedores aquele que são os hunters. Que aí a autoconfiança também tem que estar bem legal, né? Porque ele vai lá falar com quem não estava esperando. Mas ele vai trazer cliente novo para casa. E essa autoconfiança é interessante porque a gente tem dois aspectos dessa autoconfiança. Tem a autoconfiança enquanto vendedor, de passar essa tranquilidade, essa confiança para o cliente, e a confiança no produto, e acreditar no produto, conhecer o produto e saber o benefício que esse produto vai levar para o cliente, e aí sim você conseguir transmitir isso de forma efetiva, né? É um desafio em dois pontos importantes, né? E o que é muito legal quando a gente fala da confiança no produto e na autoconfiança, está muito ligado aqui. A gente fala muito de perfil de cliente ideal. E é fundamental que o vendedor conheça muito bem para quem eu devo vender. Não é para todo mundo. Por que às vezes a confiança é um pouco abalada? Porque ele sai lá e fala, ó, você tem que vender essa garrafa, sai vendendo para todo mundo. Mas não é todo mundo que precisa disso. E se eu entendo primeiro quem precisa de fato do meu produto, da minha solução, e mais do que isso, qual a transformação que o meu produto vai causar para você,
naturalmente, a venda, para mim, já aconteceu. É consequência. É consequência, exatamente. E aí você consegue mostrar, então, voltando até um pouco, o desafio de treinar o vendedor. Às vezes você entrando um pouco nessa questão de, será que você está falando com a pessoa certa? Está muito claro o que nós fazemos como empresa, o resultado que a gente causa na vida dos nossos clientes? E a gente vai entrando um pouco na questão de vender valor agregado de fato, né? Se eu sei muito bem quem é o meu cliente e o nível de problemas que eu resolvo para ele, o nível de resultado, de valor agregado que eu entrego, aquilo é uma missão. Então, vender não é mais um trabalho. E aí a gente volta realmente na missão. Bom, o que eu faço? Olha, eu resolvo problemas das pessoas ligado a X. Então, vira uma missão. A gente trouxe aqui a questão do pesadelo para a área de T&D, conseguir criar treinamentos para a área de vendas, fazer com que eles participem e que efetivamente os números desses vendedores demonstrem que valeu a pena o treinamento. Queria mudar um pouquinho para a questão assim, então como que eu realizo o sonho da área de T&D? Existe uma frequência que precisa ser cumprida para que o treinamento de vendas aconteça e fica até mais fácil de convencer o vendedor, olha, de tanto em tanto tempo você vai fazer uma reciclagem. Existe um ideal, um planejamento ideal do quanto treinar essa área de vendas? Legal, interessante isso. É claro que cada mercado tem a sua particularidade, mas eu treinei uma época uma empresa de seguros e toda semana eles tinham treinamento. Uau, toda semana? Toda semana. Tá. Por quê? É mais do mesmo, é roleplay, é treinamento, é prática, porque clientes são diferentes, né? Então, às vezes, a técnica, você pode aplicar um treinamento mais macro, o T&D pode contratar lá um programa e aplica lá um programa de 16, 24 horas, enfim. Ali o vendedor vai ver tudo. A gente sabe que boa parte disso ele não vai conseguir absorver, né? Ainda mais com as demandas do dia a dia. Então, é bacana ter uma frequência, pelo menos de alguma repetição de partes desse conteúdo. Não porque o treinamento não foi bom, porque se você tem que aplicar exatamente o mesmo treinamento, pode ser que o resultado não foi alcançado, não é isso. Mas é legal você mostrar o macro, mostrar, olha, o formato para o vendedor, entender, claro, treinamento baseado em diagnóstico, né? Quais são as principais dificuldades, a dificuldade está na prospecção, está na abordagem, está no fechamento, você vai treinar aquilo. Mas de tempos em tempos, talvez, pelo menos, sei lá, a cada 2 meses, é legal reunir o time, mesmo que não for contratar fora, mas reúne o time e fala, vamos rever esse conteúdo aqui, nessa parte do conteúdo, se a gente está aplicando o que foi ensinado. Acho que é bacana isso. Você revisitar, porque o vendedor é um dos profissionais, acho que assim como todos, tem muitos vícios, né? Eu acho que esse é um ponto... Tem o Crucial. jeito que sempre funcionou. Ah, não, eu sempre fiz assim, dá certo. É. E aí... E aí esse dá certo é legal, porque assim, dá certo, mas e o resultado? É. Ah, tá vindo, mas poderia vir muito mais, então. Tem uma máxima que o pessoal usa em investimentos, assim, a performance passada não significa performance futura, né? Então, você tem que... É bom olhar o passado, mas a gente tem que olhar os diferentes elementos que vão garantir o futuro, né? O que a gente fala muito, vendedor não tem passado, né? Dia 31, bateu a meta, beleza, dia 1º, começa tudo de novo. E até assim, dá certo baseado em qual teto? Porque ele tem ali a métrica do qual que é o sonho dele, do alinhamento dele, mas será que não teria muito mais campo a se conquistar se ele não tivesse aquele teto próprio? Você percebe muito isso em treinamento? Aqueles vendedores que estão acomodados, no sentido, estou batendo a meta, mas ele não olha o tanto que poderia vir a ser? Percebo. E a gente fala muito disso nos treinamentos, né? Qual é a sua meta? E aí eu não tô falando da sua meta na empresa, né? Ah, minha meta é vender 10 mil, 100 mil. Não é isso. Qual é a sua meta? Realmente, aonde você vai chegar? Onde você quer chegar? Vendedor tem que ter isso. Todo mundo tem que ter isso, obviamente, mas principalmente o profissional de vendas. E através de vendas, ele consegue alcançar e ultrapassar esse sonho, essa meta, esses objetivos. Mas muitas vezes ele nem parou para pensar. Então a gente entende que até no treinamento tem a questão técnica, comportamental, mas tem muito a questão emocional, pessoal do vendedor. Às vezes ele tá lá vendendo para atender uma expectativa só da empresa e a dele mesmo nem tá na mesa. Então é fundamental entender. Dentro dos treinamentos a gente fala muito sobre isso. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta aqui? Aonde você pretende chegar? Esse resultado vai te ajudar a chegar lá? Se continuar vendendo tudo isso, você tá batendo a meta todos os meses, mas se continuar batendo a meta desse jeito, vai chegar onde você espera? Ou você tem que fazer 2 vezes a meta? É sua.
né? A venda é sua. Está vai. na sua mão, né? Tá na sua Resolver essa questão. E olhando um pouquinho aí para essa questão atual e do futuro, Robson, eu tenho a impressão que cada dia menos pessoas querem ser vendedoras. Apesar de a gente entender que quem não vende ajuda a vender. Então, em qualquer situação, se você não vende, qual que é o seu papel para contribuir para que a venda aconteça? Por que você também identifica isso desse seu olhar de treinador e de vendedor? Tá mesmo um talento mais escasso, menos gente querendo desempenhar essa função? E por que você vê se sim, se isso acontece? Veja, é engraçado que, assim, vendas, né, é uma das profissões mais antigas, né, do mundo, mas ela nunca teve muito esse glamour, né? Eu quero ser vendedor. Às vezes eu pergunto em palestra, em treinamento, quem aqui queria ser vendedor quando era criança? Ninguém. Toma. Uhum. Não é um desejo, né? Não é algo que vem ali, um sonho alimentado. E Você às quer vezes ser jogador de tem futebol? estigma, né, Uhum. do vendedor, que é aquele vendedor que quer empurrar as coisas, Exato. que quer forçar as coisas, que todo mundo já teve contato com um vendedor desse, fala assim, poxa, eu não quero ser esse Eu cara. não quero ser isso. Exatamente. Por muito tempo, a profissão, primeiro que não era associada a uma ciência, que é a, né, passivo de ser aprendida e treinada, etc. E tem essa questão de o vendedor, ele tá associado a uma figura de uma pessoa chata. Uhum. Ninguém quer ser chato. E as pessoas querem ser o quê? Tem uma profissão que, poxa, gera algum ato até, eu falo brincando, né, de herói, né? Criança quer ser o quê? Quer ser bombeiro, porque salva, às vezes, né? Quer ser médico, porque salva vidas. E aí eu falo muito em palestra, em treinamento, eu falo, você sabia que vendedor salva vidas? Vendedor é uma das profissões que mais salva vidas, porque a venda, ela está diretamente ligado na economia, na geração, é a principal geração de receita, né, das empresas, é a única, inclusive. Uhum. Então, por que as pessoas normalmente não querem ser vendedores? Porque associa muito a figura do chato. Mas como que a gente pode mudar isso? Mostrando a importância do profissional de vendas. Eu tenho uma história engraçada, acho que dá para contar rapidinho Dá, aqui. por favor. Antes até de eu me encontrar como vendedor, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu ajudava uma senhora que ela era vendedora, representante de vendas ali. Eu carregava mostruário das roupas para ela. E era legal que eu via ali, né? Quando ela não vendia, ela voltava, nem falava comigo. Entrava no carro, colocava as mãozinhas no volante ali, ela batendo assim os dedos, dirigindo. Por que eu, tipo, pensando, por que eu não vendi? Onde que eu errei? E o que era muito legal é que ela recalculava a rota rápido também. Eu lembro disso. Eu tava do lado só olhando, ela ficava batendo no volante, pensando. De repente ela pegava, na época do guia, Uhum. pegava o guia de ruas, colocava na mão, Robson, acha a rua tal aí. Ela já lembrou de um outro cliente que ela podia ir lá, fazer a apresentação e ela voltava com a venda feita. E era outra pessoa, com a energia toda, e aquilo mudava o dia. E aí eu pego esse gancho para falar, vendas muda realmente o dia. Vendas muda, só que como que o vendedor lida com o momento que não vendeu? Ela poderia ali, né, a dona Jo que eu falo, ela poderia na primeira venda do dia se entregar, falar, pô, hoje não é um bom dia, eu não vendi, vou para casa. Ou não, ela ficou focada na solução. Então, o primeiro aprendizado é aqui, né? O vendedor tem que ter essa capacidade de adaptação e lembrar que vendas salva o dia. E aí, não só o dia, salva uma empresa e salva vidas, que eu conecto com uma outra experiência que eu tive. Ainda antes de entrar no mercado, eu trabalhei numa gráfica. E na gráfica, era perto de casa, tinha 15 anos ali, eu era ajudante geral. Ficava o dia inteiro e tinha momentos que tinha muito serviço rodando, as máquinas imprimindo e tudo rodando muito bem. E de repente eu via lá no fundo uma luz ficava em cima de uma máquina, apagava, aquele impressor limpava a máquina, quinta-feira, 3 da tarde, ia embora. Porque acabou o serviço. Uhum. De repente o outro, da mesma forma, acabou o serviço e ia embora, as luzes iam se apagando, o dono da gráfica começava a ficar preocupadíssimo, andar pra lá e pra cá, fazia milhares de ligação, de repente não tinha ninguém. Passava 2, 3 dias, todo mundo ia usar o seu banco de horas porque não tinha mais serviço. E daí eu ficava olhando aquilo, como eu era ajudante geral, eu tava por ali, eu ficava olhando, de repente, abria a porta e entrava alguém. Entrava alguém pela porta da frente, alguém feliz, bem, né, animado, bem trajado, entrava, a hora que ele chegava, o dono já se animava um pouquinho, e essa pessoa subia pro escritório, de repente, depois de 1 ou 2 horas, desciam os dois, o dono ligando pro pessoal voltar. Volta, chama os impressores, vamos ligar as máquinas, volta, porque chegou o serviço. E daí eu falo, quem que foi que entrou pela porta e que trouxe serviço? Uhum.
Foi o vendedor. Quem é esse portador da boa notícia? Portador da boa notícia, exatamente. Então tava assim, tudo realmente apagado, no escuro. Se aquele vendedor não fosse lá buscar a venda e não trouxesse para a empresa, será que não ia ter atraso de salário? Uhum. Será que não ia ter demissão? Uhum. Olha o impacto da falta da venda. E da mesma forma o impacto da venda, né? Então eu falo, vendedor salva vidas, não salva? Sim, Salva com empresas, certeza. salva negócios. Olha que bacana. E aí essas imagens ficaram muito claras para mim. Ali eu quis ser vendedor. Eu quis ser esse cara que chega na empresa, quando as coisas não estão bem, ele fala, calma, tá aqui o pedido. Aqui é a venda. Tá aqui a venda. Só que isso é pouco mostrado. E aí é bacana, a gente fala muito até de geração Z, etc. Será que eles sabem dessa importância? Uhum. Quanto a gente consegue mostrar para os alunos ainda, né, que estão se encontrando a importância de uma profissão dessa? É nosso papel também mostrar o quanto que vendedor resolve a economia, resolve a situação financeira das empresas. E até o sonho mesmo de qualquer empreendedor. Tive uma ideia, criei um projeto, abri uma empresa. Não vai fazer sentido nenhum se aquilo não tiver venda, se não tiver volume. Vai ficar na Você gaveta, não né? vai ficar na gaveta, não vai chegar para outras pessoas. Então você precisa ou ter o vendedor desenvolvido, treinado, melhorado continuamente, ou se desenvolver como um vendedor. Porque se você não tiver, você mesmo vai precisar fazer esse papel. E por que você percebe, Robson, que talvez as pessoas não queiram mais? Tem essa questão do sonho infantil, mas por que diminuiu? Tem diminuído cada vez mais, está cada vez mais escasso. A busca por ser vendedor? E até as empresas conseguirem preencher esse espaço. Preencher as vagas. de Preencher. Por que vendas, está mais então. difícil? A questão é que acaba ficando muito ligado a isso, né? Assim, poxa, o vendedor, num primeiro momento, ele associa a figura chata. Então, às vezes, ele está vendedor, pensando em, estou no Modificar. momento, mas eu quero mudar. Uhum. Será que ele não está enxergando o quão importante ele é na economia? Primeiro ponto. Sim. E segundo, existem as preocupações, às vezes, se a gente for falar do universo B2C, por exemplo, né? É claro que tem lá a própria internet, a gente pode falar de internet, tudo isso vende. Então as pessoas elas falam, pô, meu trabalho pode ser mais do que isso. Mas falta enxergar o papel do vendedor, de fato, nas empresas e o quanto que ele causa de mudança, de transformação. Eu acho que o porquê. Por que cada vez menos? Será que não estão enxergando a transformação que eles causam? E até entra o papel agora desse profissional de T&D, que daí fica esse pesadelo de ele conseguir convencer através do treinamento que é possível desenvolver essa habilidade, que não é uma coisa que eu nasci ou não nasci, e criar um plano, né, Igor, para que efetivamente você tenha sempre vendedores em desenvolvimento dentro da sua empresa. Exato, esse é um desafio, porque assim, o profissional de T&D, ele precisa entender de vendas, entender impacto e falar a língua do cara de vendas, né? Para aí sim conseguir convencer, gerar engajamento para as trilhas de treinamento, para o conhecimento. Então esse é um grande desafio deixa eu entender a realidade dessa pessoa, a realidade desse vendedor, para poder montar uma solução que vai ajudá-lo efetivamente nos desafios que ele tem. Né? E o grande ponto, né, é o diagnóstico que tem que ser feito. Diagnóstico preciso. Né? Preciso, e não ligado apenas a você não vendeu, por quê? Você não bateu a meta, você não está batendo a meta, o que está acontecendo? Tem que entender de fato, mas você fez o tanto de visitas que deveria? Às vezes a questão é muito mais comportamental também. Se o vendedor não fez a quantidade, por que ele não está fazendo? Será que aí a gente entra novamente no propósito? Será que os meus vendedores entendem a importância deles dentro da empresa? O que T&D precisa vender constantemente para os vendedores? Olha, você está sendo capacitado, até inclusive com essa frequência, porque você é o nosso principal cara aqui dentro. Todas as áreas são fundamentais, mas se você não vender, não tem empresa. Então, olha o quanto nós te valorizamos. E aí você vem muito por essa questão de, às vezes, o treinamento de venda é lembrado quando não tem resultado. Exato. E esse é um risco também, né? Você tem que vir como, olha, você está sempre sendo desenvolvido porque a gente não pode perder a sua performance. A gente não pode te perder aqui como profissional engajado. E se eu linko muito mais o treinamento ao engajamento, ao propósito, eu acho que eu consigo gerar um pouco mais de valor nessa posição. Até porque, por exemplo, o atleta de alta performance, ele não vai ser treinado só quando ele começa a perder. Exato. Ele é treinado para poder ganhar. Para poder sempre ganhar. Para poder ganhar. Exato. Então tem que gostar, inclusive, de treinar. Exato. E fazendo até um paralelo com o esporte, olhando
quantos nãos o vendedor precisa para conseguir um sim, né? Dá para fazer um paralelo com tênis, né? Teve o US Open que foi recentemente agora no final. Um ponto perdido, uma bola perdida, um game perdido, faz parte. Se o atleta entrar naquele game perdido, naquele jogo assim, putz, não tá dando certo, a minha bola não tá encaixando, ele não vai conseguir. Ele tem que pensar sempre na próxima bola. O que ficou, ficou. Ficou. Vamos para a próxima. E vão aprender com o que ficou, mas olhando a próxima bola, né? Exatamente, né? Ela serve só pra... O que ficou serve só para me ensinar, não para me desmotivar. Então me ensina qual que é o grau, o que eu tenho que melhorar aqui para jogar a próxima bola. O vendedor, feedback, auto-feedback é fundamental para o vendedor. E às vezes o treinamento pode vir, inclusive, baseado nisso. Vamos entender o que a gente poderia ter feito de diferente, que não deu certo aqui, mas a gente poderia fazer para dar. Vamos trabalhar o treinamento em cima disso? E muito a questão também que eu vejo que acontece nos treinamentos de vendas é a expectativa, né? Às vezes você aplicou um treinamento e já espera um resultado no mês seguinte. Uhum. Não é sempre assim, né? Certamente, às vezes você tem uma cultura de anos vendendo de uma forma, aplica um treinamento novo com uma metodologia totalmente diferente e já espera um resultado. Claro, a gente tem que ter um acompanhamento, faz parte, mas é muito mais uma mudança de cultura. E a questão comportamental aqui entra novamente forte, né? Poxa, muitos anos vendendo desse mesmo jeito. O que esse cara tá falando? Imagina, essa empresa aqui veio treinar a gente. Isso aqui não dá certo. Então, você tem que primeiro trabalhar muito a questão comportamental. Essa crença do, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar, é uma das grandes barreiras do cara do T&D, né? De como... E aí, vamos falar de vendas. Como que o cara do T&D vence essa objeção, né? Usando o termo de vendas. É uma objeção do cara de vendas. Ele precisa aprender a vender esse treinamento. Exatamente. Trabalhando números, né? Vendas acho que fica um pouco mais fácil. Você falou, olha, o resultado poderia ser bem melhor, ou então não estamos alcançando o resultado. Vende. E principalmente mostrando o quanto as coisas mudaram. Acho que eu entro em várias empresas aqui, a gente vai dar treinamento e estamos falando de alguns conceitos e de metodologias e tem gente que nunca nem ouviu falar. Uma maneira de prospectar, uma forma, enfim, de calcular a taxa de conversão. Tem vendedores que estão na área, na empresa, há 5, 10 anos e nunca nem ouviu falar naquele tema. Então, acho que é legal o T&D também vir de uma maneira um pouco mais provocativa nesse sentido. Você está aqui, vendedor, com a gente, beleza, mas assim, quanto você tem buscado entender o que está acontecendo no mercado? Qual foi a última metodologia que você descobriu que pode fazer sentido para o nosso negócio? Então, até a dica assim, para o nosso T&D, para ele conseguir passar por uma questão de mentalidade, né, Igor? Primeiro, vendas é o motor do carro. T&D tem que entender isso também. Porque se ele efetivamente olhar para a área de vendas e falar, opa, se esse cara não vende, se esse departamento não vende, eu mesma não faço sentido aqui. Eu mesma não tenho sentido aqui. Então, eu preciso criar um plano de desenvolvimento que faça com que esses colaboradores efetivamente trabalhem na sua alta performance. É um reconhecimento que é importante ter para esse pessoal de vendas que está vendendo lá. Por outro lado, também entender que eles fazem parte de um organismo mais complexo, né? Então, não adianta ele sair vendendo se não tem capacidade de entregar. É entender o negócio, né? Entender como que está todo o processo para trabalhar sincronizado com o restante da organização, que também passa pela capacitação, né? Também passa pelo treinamento. A conexão com conectar todo mundo. Exatamente, que é a engrenagem, né? Exatamente. E o que é muito bacana, assim, né? Pô, se não vender, a gente... Né, não sobrevive, não existe empresa. Então eu vou contratar um treinamento de vendas aqui. Peraí, tá muito ligado com o que eles precisam? Porque o que às vezes acontece muito, como vendas é muito particular, né? Às vezes o gap, a gente acha que tá em abordagem, mas tá em fechamento. Às vezes o gap falta prospecção e, enfim, eu tô trabalhando carteira. Então é fundamental, a gente comentou um pouco aqui, mas voltar. Entendeu esse papel? Eu tenho que ser parceiro do meu time comercial. E tá muito junto a ponto de conhecer como se eu fosse um gestor, né? Acho que é legal o T&D entender muito o olhar do gestor de vendas. Saber onde que tá o seu principal gap. Eu não vou trazer talvez um treinamento gigante agora, porque não adianta a gente querer resolver tudo. Mas qual que é a principal dor agora do seu time? Como que eu consigo desenvolver esse ponto?
os novos que estão chegando aqui, eles, né, entendem todo o processo de vendas? Faz sentido eu colocar um vendedor mais antigo com um novo na mesma sala? Muitas vezes faz. Até porque tem segmento que novato ensina Sim. o antigo lá. Mas é legal o profissional, a área de T&D entender muito o que está se passando no time de vendas. A gente volta no diagnóstico profundo, detalhado, com o olhar de vendas. Exato. E um desafio que, assim, para grande parte das empresas, tem o T&D e tem a estrutura do T&D apoiando os gestores, apoiando a equipe com treinamento. Mas também tem muitas empresas que é o gestor que é o cara do T&D. Né? Exatamente. E o gestor de vendas, ele precisa ter essa visão, puxa, como que eu consigo ajudar a minha equipe, ajudar meus vendedores, me ajudar, qual a minha necessidade de capacitação? Essa visão do lifelong learning, do aprendizado contínuo, precisa partir também do gestor e, assim, consequentemente, dos próprios vendedores, né? E aí trabalha a crença do gestor, que é o seguinte, por muito tempo, vendedor que não vende, o que a gente faz? Demite. Troca. Será? Até quando que eu vou manter essa postura, né? Não vende, troco, por quê? Por que ele não está vendendo? O que eu preciso trabalhar em conjunto com ele? Até quando eu posso também segurar esse vendedor? É claro que a gente vai entrar aqui na questão de liderança, entender os motivos, tem feedback, tem tudo isso, mas muitas vezes o vendedor está indo por um caminho totalmente errado. Então não adianta, ele não vai trazer resultado. E às vezes tem trocas, tem segmento que tem taxa altíssima de turnover em vendas. Sim. Por que ninguém vende isso? Será que não é um recado que precisa mudar alguma coisa aqui? A estrutura não está funcionando, não é o vendedor. Não é o vendedor, exatamente, a estrutura. E às vezes o treinamento também tem muito isso, né? Será que é só para o vendedor ou para o gestor? Robson, assim, para fazer funcionar, dicas práticas, o que precisa treinar no vendedor? O básico, assim, se eu tivesse que falar, faça essas 3 coisas. O que a gente precisa treinar no vendedor? E do outro lado, o que a gente precisa treinar na liderança do vendedor? Para efetivamente aquele departamento começar um caminho de sucesso. Fundamental, no vendedor, a capacidade de identificar necessidades. Vendas é isso. O vendedor olhar e saber, você tem uma necessidade ou eu te ajudo a enxergar a necessidade. Então, ponto fundamental. Não adianta muito eu trabalhar a técnica de fechamento se eu não estou identificando correto. Se eu não estou oferecendo o produto para uma necessidade ali que foi identificada. Então, ponto principal que tem que ser constantemente trabalhado nos vendedores é a capacidade dele se conectar com os clientes para identificar necessidades. Fundamental. Para o gestor, acho que a questão aqui aí sai bastante de números, né? O gestor de vendas, muitas das vezes, ele é muito ligado a número e acaba, se a gente for olhar na questão da liderança, ele trabalha a gente fala muito, né? Só tarefas e pouco a emoção. Eu acho que eu tenho que trabalhar muito a questão emocional dos meus vendedores, porque vendas é impressionante. O quanto ela impacta no emocional dos vendedores. O cara que não vende, que passa 1 mês sem bater a meta, 2 meses, 3º mês sem bater a meta, mesmo que a empresa não vai mandar embora, ele já começa a pensar em se demitir. Ele já começa a pensar em ir embora. Fala, pô, eu não tô me achando. Ou então ele começa a se sentir mal. Aí vem aquele vendedor que começa a ter vergonha, né, de entrar no departamento. Pô, ele bateu a meta, eu tô há 3 meses sem vender. Ou sem vender o que precisava. Será que o emocional dele não vai ficando muito abalado? E aí entra num ciclo, né? Sim. Então é claro que o gestor tem que trabalhar muito ali a questão da estratégia, das taxas de conversão, do funil, do direcionamento, mas principalmente cuidar do emocional dos seus vendedores. Até porque o melhor motivador é o resultado. Muda o dia, muda a semana, muda o mês. E o que então que essa liderança precisa estar preparada para conseguir lidar com esse emocional? Para o T&D que está ouvindo a gente, que está acompanhando. Tá, treinei meu vendedor para identificar necessidade. Faço disso uma meta diária. Será que ele aprendeu, está melhor hoje para identificar necessidade? E com o meu líder, ou com aquele que eu promovi agora, era bom vendedor, foi promovido para liderança. No que eu devo prepará-lo? Só antes de responder, esse é um grande cuidado que tem que ter, né? Em promover o bom vendedor para líder, né? Corre o risco aí de perder os dois, um vendedor e um líder. Perde um bom vendedor e ganha um péssimo líder. Exatamente, é um grande cuidado que tem que ter. E aí, o que eu tenho que treinar? Eu entendo que, assim, o gestor, ele tem que estar, de fato, muito antenado, principalmente a tendências. Então, T&D,
pensando no gestor de vendas, acho que ele não tem que treinar muito no que está acontecendo agora. Mas principalmente buscar inovação. Inovação em vendas. É o gestor que vende isso para o time, inclusive. Então tem a questão emocional, que a gente falou, eu tenho que estar aqui próximo do meu liderado, do meu vendedor. Mas principalmente eu tenho que estar muito antenado, porque se você for olhar vendas, tudo mudou, mas vendas de 2 anos para cá transformou completamente. 2, 3 anos para cá. E essa transformação não vai parar. Se o gestor não se atentar ao que está acontecendo e não ter essa visão um pouco mais de futuro, ele não vai conseguir preparar o time dele. E o que você está vendo que está mudando, Robson? O que é que mudou? Para onde a gente está indo? Quais são as principais tendências, o que está vindo aí? Legal. Olha, principalmente, assim, estrutura de vendas, a estrutura do departamento comercial. Isso ainda não é tão novo, mas ainda tem muitas empresas achando que o vendedor faz tudo. Desde prospecção até fechamento, cada um tem a sua posição. Cada um tem o seu papel ali dentro. E às vezes você tem que fatiar a área de vendas em diversas caixinhas para ter um resultado. O mesmo cliente é atendido por vários vendedores. Isso é uma mudança que já não é tão nova, já de alguns anos para cá, mas ainda tem empresa que não viu. Tem gestor que cobra do vendedor prospectar, atender, vender, entregar e fidelizar. E fazer pós-venda. Uma tendência, uma mudança simples, segmentar a equipe comercial. A gente fala um pouco já mais de estrutura. Outro ponto fundamental, o sucesso do cliente. O quanto que a gente tem trabalhado muito, às vezes eu perdi um cliente, pô, o vendedor, você não viu, mas eu não tenho nada voltado na minha empresa, eu não treino o meu pós-venda, o meu sucesso do cliente. O quanto que eu preciso dar atenção para essa área, para não só vender mais, mas também reter clientes. Então, existem algumas mudanças, algumas transformações no formato, e sem contar, é claro, o acesso à informação dos clientes. Hoje, aquele vendedor que você comentou que era, né, o goela abaixo lá que existia, realmente não tem mais espaço no mercado. É muito mais conexão, é muito mais ali empatia, mas de verdade, realmente, assim, né? Não só no treinamento. É muito mais entender a fundo. Quando a gente fala de entender a necessidade, de fazer perguntas, a gente usa muito nos nossos treinamentos aqui modelos e estruturas de fazer perguntas. O grande cuidado tem vendedores que chegam numa empresa e apresentam o produto e vai embora. Tem vendedores que fazem perguntas, mas não se atenta à resposta. O que adianta também? Tá cumprindo o checklist. Tá cumprindo o checklist. A questão é justamente eu entender, eu me conectar com você para extrair de fato a sua necessidade. Isso é uma... Aí até engraçado, pô, Robson, mas isso não é mudança, isso não é novidade. Não é, mas por que não acontece nas empresas? Por que a venda não é feita desse jeito ainda? Muito bem, o tempo acabou. O vendedor, então, tem que falar menos, ouvir mais e perguntar certo. Perfeito. Definição. E para resolver o sonho aí da área de TI, deixar de ter pesadelo, se aproximar da área de vendas e efetivamente enxergar o que acontece nesse dia a dia do vendedor para poder oferecer um treinamento que faça sentido. E mais, mostrar pro vendedor o quão importante ele é para aquela empresa. Quão importante ele é para a economia. Eu falo brincando, o vendedor que chegava na gráfica lá e mudava, ele era o anjo. Né? Vendedores são anjos aqui, são heróis. E acho que o T&D consegue mostrar um pouco isso. Olha, por que a gente está treinando? Porque a gente quer manter você aí com essa importância que você tem para a nossa empresa. Valorizá-lo. Valorizá-lo. Ok. Para a gente encerrar, que a gente tem um momento T&D, que é aquele momento toma e devolve. A gente coloca aí um termo ou uma palavra e você responde com aquilo que vem de dentro, rapidamente, de forma curta. Vamos lá? Preparado? Vamos. Momento toma e devolve. Vendas online. Funcionam aliadas à venda presencial. Comissionamento. Perigosa. Tem que ser bem trabalhado para não frustrar o vendedor. Tem que ser justo. E carteira de clientes. Fundamental, aproximação. Carteira de clientes está totalmente ligada ao sucesso de cliente. Vendedor que não cuida da carteira não performa. Como as pessoas te encontram, Robson? Me encontram na Bravende, me encontram nas redes sociais. A gente pode deixar aqui meu LinkedIn, Instagram. E estamos aqui. Muito bem, muito obrigada mais uma vez por vir, por compartilhar com a gente e por treinar mais pessoas para venderem mais e melhor, né, Igor? Pô, sensacional, parabéns aí, obrigado por estar com a gente,
o trabalho de encantar os vendedores, acho que é fundamental. E como você disse, nunca tinha tido essa visão do vendedor herói, que é o que salva as empresas. economia e traz movimenta riqueza. a economia, traz a riqueza. Então, muito legal, aprendi bastante. Que ótimo, eu que agradeço, foi um prazer, obrigado pelo convite e aprendi também demais aqui, foi uma grande manhã aqui com vocês. Maravilha. T&D, não sei se a gente vai realizar o seu sonho, mas você acordou do pesadelo, tá bom? Curte, compartilha, segue a gente aqui nas mídias sociais, no YouTube e passa todo esse conteúdo para mais pessoas. Até mais, a gente volta logo no próximo episódio.